A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 7 e versículo de número 31 ao 37, que vai nos dizer assim: De novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se-lhes os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles os divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: Tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra, que nós observamos que esse rapaz que foi curado, ele precisava de uma cura completa. Ele era um homem surdo e gago, ou seja, ele tinha uma deficiência nos ouvidos e tinha também uma impossibilidade na fala, um empecilho. E a Bíblia nos diz, irmãos, que Jesus, ele fez o milagre acontecer por completo na vida deste homem. E eu quero enfatizar isso na tua história. O Senhor não começa obra nenhuma para deixar pela metade. Jesus não somente curou os ouvidos desse homem, deixando com que ele viesse assim a ouvir, mas ele também tirou o empecilho da língua para que ele pudesse ouvir e falar. O Senhor está dizendo: quando eu faço a obra, eu faço por completo. Tem coisas que Deus iniciou na tua vida que você está pensando que Deus não vai concluir a obra, que você está pensando que Deus não vai te abençoar da forma que ele falou, que vai ficar só por isso mesmo. E o Senhor está dizendo: eu não inicio para não concluir. Eu não boto minha mão para fazer algo pela metade. Mas o que eu faço é completo. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que faz a obra dele acontecer por completo. Eu sirvo a um Deus que faz a obra dele acontecer por completo. Não é pela metade. O Senhor está falando contigo de maneira clara. E ele está dizendo para você: é de maneira completa. A Bíblia diz, no versículo 33, que Jesus tirou o homem da multidão à parte e colocou os dedos nos ouvidos e tocou a língua com saliva. Jesus tocou nos ouvidos e na língua. Porque a obra tinha que ser completa. Jesus sabia que não havia somente uma impossibilidade ali, mas que havia duas. Tanto na fala quanto na audição. Irmãos, Jesus conhece as impossibilidades na nossa vida. E ele sabe que tem milagres que a gente precisa que seja completo, que não pode ser somente uma parte. Porque o nosso Deus, irmãos, ele trabalha por completo e não pela metade. Tem muitas pessoas que Deus já disse que vai abrir a porta na sua vida, que Deus já disse que vai curar, que Deus já disse que vai fazer o impossível acontecer na sua história, mas você está pensando que a obra não vai ser por completo, e o Senhor está dizendo: eu te trouxe aqui para te confirmar que vai ser completo o que eu farei. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que não deixa nada pela metade. Eu sirvo a um Deus que não deixa nada pela metade. Tudo que ele coloca a mão dele para trabalhar, ele conclui. Ele colocou a mão dele na tua casa. E ele colocou a mão dele no teu casamento e você sabe. Ele colocou a mão dele na tua saúde, no teu ministério. Então por que você está pensando que não vai acontecer algumas coisas na tua vida? Por que você está pensando que é impossível, humanamente falando, algumas coisas acontecer? O Senhor está dizendo: humanamente falando, sim, é impossível, mas para mim nada é impossível. Jesus estava trabalhando na vida deste surdo e gago por completo. E o Senhor está dizendo: eu estou trabalhando na sua vida por completo. Eu estou trabalhando na sua história. Eu estou trabalhando na vida dos seus filhos. E será uma obra completa e não pela metade. Eu não deixo nada pela metade, diz o Senhor. O Senhor está falando com pessoas aqui de maneira clara e dizendo para você: eu jamais iniciaria algo que eu não pudesse concluir na tua vida. Eu jamais faria algo que eu não pudesse concluir na tua história. Quando Deus fala, irmãos, ele vela sobre a palavra dele para cumprir, e ele faz tudo acontecer conforme a vontade dele, o querer dele, para a glória dele. Você vai observar aqui que Jesus trabalhou nos dois lugares onde havia impossibilidade, que foi nos ouvidos e na língua.
E depois disso, versículo 34, a Bíblia diz que Jesus ergueu os olhos ao céu, suspirou e disse Efatá, que quer dizer abre-te. Ou seja, tudo ia se abrir, ia ser completo. Rabacantará. E o Senhor está falando contigo dizendo, vai ser tudo completo, vai se abrir a porta. A porta da salvação na tua casa, a porta da cura na tua história, na vida dos teus. A porta de emprego que você tem pedido ao Senhor, a porta vai se abrir. Assim como houve um efatá na vida deste homem, há um abre-te de Deus chegando na tua história. Declare comigo, eu recebo o abre-te de Deus na minha vida. Eu recebo o abre-te de Deus na minha vida. Irmãos, quando o Senhor ordena aquilo que está fechado, aquilo que está cerrado, aquilo que parece que não vai acontecer, começa a acontecer para a glória dele, porque ele não inicia uma obra para que ele não venha concluir. Ele jamais vai colocar a mão para trabalhar na tua história, uma mão tão poderosa como a dele, para deixar as coisas pela metade. Porque Deus não é os homens não, irmãos. Os homens iniciam e não concluem. Os homens prometem e não fazem acontecer. Os homens dizem que vão fazer e fingem que esqueceu, mas Deus não. Quando ele fala, ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Jesus havia que neste momento, irmãos, colocado as mãos dele para operar milagre na vida deste surdo e gago, assim como Jesus já colocou a mão no seu casamento, assim como Jesus já colocou a mão na sua história, e você sabe do que Deus está falando. Ele mesmo colocou as mãos dele e ele está dizendo, não vai ficar pela metade. Tem pessoas que entraram aqui pensando que Deus esqueceu o que Deus prometeu, achando que Deus não vai cumprir, dizendo, Deus tá bom até aqui, porque o Senhor já fez isso aqui acontecer, isso aqui, o milagre ainda não foi completo não, mas tá certo, já tá bom. E Deus está dizendo, eu não vou deixar pela metade. Você tá pensando que eu não vou agir, que eu não vou fazer, porque eu ainda não fiz, mas eu vou fazer, é tudo no meu tempo, diz o Senhor. O efatá chegou na vida deste homem, o abre-te chegou. E quando chegou na vida deste homem, meu irmão e minha irmã, o abre-te, o milagre aconteceu. Quando há uma ordem, quando há uma palavra de Jesus, quando há um efatá de Jesus na nossa vida, as coisas mudam. Muitas vezes ficamos buscando ajuda, auxílio em pessoas. Quando nós temos que buscar o abre-te de Jesus, quando nós temos que buscar auxílio, ajuda, milagre, resposta em Deus e não nos homens. Aqui quem estava operando o milagre na vida deste homem foi o próprio Jesus, assim como ele está fazendo na sua vida. Ele mesmo está operando o milagre, ele mesmo vai fazer, ele diz, a glória será minha, inteiramente minha no que eu vou fazer na tua vida. Versículo 35 diz que abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua. Foi completo o milagre. Você está entendendo? Que o milagre foi completo, minha irmã. É assim que Deus vai fazer na tua história. Vai ser por completo que ele vai trabalhar. Ele não vai deixar a obra pela metade, mas ele vai completar aquilo que ele iniciou. Tanto os ouvidos se abriram, quanto o empecilho soltou da língua. E ele começou a falar desembaraçadamente. Mostrando o que, irmãos? Que ali houve milagre. Mostrando o que? Que quando há um toque de Jesus, tudo muda. Declare comigo, eu recebo um toque de Jesus que vai mudar tudo. Eu recebo um toque de Jesus que vai mudar tudo. Irmãos, o milagre desse surdo e gago foi nítido. E o milagre que o Senhor vai fazer na tua vida é nítido, é notório. É para que todos contemplem. É para que o nome do Senhor seja glorificado. E é por isso que ele está dizendo que ele vela sobre a palavra dele para cumprir, que ele não vai deixar pela metade aquilo que ele iniciou na tua história. Ele não vai deixar pela metade aquilo que ele iniciou na tua vida. Ele começou e ele conclui. Ele iniciou, ele mesmo faz acontecer para a glória do nome dele, porque é isso que o Senhor vai fazer. O milagre acontecer na vida de pessoas que estão me ouvindo neste exato momento, o nome dele será glorificado. E será de uma forma completa. Deus não esqueceu do que ele te falou. Tem milagres, irmãos, que acontecem parcialmente. Mas tem milagres que acontecem de uma vez só, rápido, de repente. O Senhor, ele trabalha da forma que ele quer. Lembra daquele homem que Jesus curou, tirou ele da aldeia e perguntou para ele o que é que ele estava vendo? Primeiramente, ele disse que via homens como árvore. Ele não estava vendo bem. Depois Jesus tocou de novo e o milagre aconteceu. Pronto. Esse milagre aí não foi um milagre, irmãos, que aconteceu no de repente, rápido, não. Foi um milagre por etapas, por fases. Mas já este milagre aqui, deste surdo e gago, foi um milagre que aconteceu, irmãos, no rápido, no de repente, no já. Jesus resolveu os dois problemas com uma palavra, efatá, abre-te.
Jesus pode resolver os problemas na sua vida como num piscar de olhos. E ele está dizendo, eu não vou deixar nada pela metade. Deus está enfatizando muito isso aqui. Eu estou observando que ele está falando muito sobre não deixar pela metade. Pessoas entraram aqui com certeza achando que não ia acontecer milagre por completo. O Senhor, irmãos, ele jamais vai fazer uma promessa que ele não venha fazer acontecer. Que ele não venha fazer se cumprir, que não seja completa a promessa dele na nossa vida, o milagre dele na nossa história. Todos que estavam ali, irmãos, maravilhavam-se de sobremaneira, dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem, não somente faz ouvir os surdos, como também falar aos mudos. Aqui você observa que de uma forma clara, as pessoas passaram a ver. As pessoas começaram nitidamente a ver que a obra de Jesus foi completa na vida daquele homem e que não havia impossibilidades para o Filho de Deus. Porque o mesmo Filho de Deus que trazia a visão ao cego era o mesmo que curava o mudo, que curava o surdo, o mesmo que não tinha limitações, e ele continua até hoje sem ter limitações. Muitas vezes somos nós que queremos limitar o Senhor com a nossa incredulidade, com a nossa falta de fé, dizendo, mas fulano não pode se converter porque fulano bebe, porque fulano se prostitui, mas esse filho não tem mais jeito porque está nas drogas, mas essa filha não tem mais jeito porque está aí na prostituição. O Senhor está dizendo para você, é você que está querendo limitar o meu poder, porque para mim não tem nada impossível. Para o Senhor não tem nada impossível em todas as suas promessas. Então, se Deus lhe falou o que ele vai fazer, pare de ficar colocando empecilhos, impedimentos, como se Deus não pudesse cumprir a boa palavra dele. Tudo que Deus fala, ele vela sobre a palavra dele para a cumprir. Ele vela sobre a palavra dele para a fazer acontecer. E é isso que Deus vai fazer na tua história. Ele vai fazer a boa palavra se cumprir. Ele vai fazer os propósitos dele acontecer e o nome dele ser glorificado na sua vida. Foi completo o milagre na vida deste homem. E foi um milagre que aconteceu rápido, irmãos. E tem pessoas que estão me ouvindo agora que estão pensando que vai demorar anos para ver acontecer milagres. E o Senhor está dizendo, se prepare, porque em questão de segundos eu posso mudar a tua vida. Como num piscar de olhos, você pode acordar e a tua vida ser transformada. Muitas vezes pensamos que Deus precisa de muito tempo para operar, e não. Ele não precisa de muito tempo, irmãos. Ele trabalha no tempo dele. O que nós precisamos entender e fazer é respeitar o tempo de Deus. Porque no tempo de Deus as coisas acontecem e são completas. Este homem recebeu o milagre por completo. Este homem viu o empecilho saindo da língua, ele começou a falar desembaraçadamente. Este homem viu os ouvidos sendo abertos. E o Senhor diz para você, se você crer, você vai ver minha glória. Se você crer, você vai ver portas abertas. Se você crer, você vai ver cura acontecendo. Se você crer, você vai ver libertação, salvação de almas acontecendo. Porque eu sou Deus do impossível. Não tem limitações para quando Deus quer operar, irmãos. Não tem limitações para quando Deus quer agir. As pessoas estavam falando aqui que Jesus fazia tudo esplendidamente bem. Ou seja, que para ele não havia limitações. Ele era bom em tudo que ele fazia. E ele continua sendo bom em tudo que ele faz. Não limite o Senhor. Sua vida financeira pode estar lá embaixo, na ruína. Sua saúde pode não estar bem. Os teus filhos podem estar lhe dando trabalho, mas eu quero lhe dizer que Deus muda. Que o Senhor transforma. Tudo ele faz esplendidamente bem. Declare comigo, eu sirvo a um Deus que faz tudo perfeitamente bem. Eu sirvo a um Deus que faz tudo perfeitamente bem. Guarde isso na tábua do seu coração e na sua mente. Não tem impossibilidades quando Deus quer agir. E não tem limitações, não tem coração de pedra, não tem pessoas arrogantes, soberba, prepotente, que está na prostituição, que está nos vícios, que está na bebida, que o Senhor não possa trabalhar. Não tem enfermidade que o Senhor não possa curar. Não tem vida financeira desestabilizada que o Senhor não possa abençoar e estabilizar novamente. Irmãos, Deus ele pode trabalhar. Que possamos crer, porque Deus ainda trabalha. Que possamos confiar, porque Deus ainda opera milagre. Que possamos exercitar a fé, porque Deus ainda faz o impossível acontecer e a obra dele não é pela metade, é completa. Não limite o poder do nosso Deus. Tem muita gente, irmãos, que recebe mal porque não sabe pedir. Tem muita gente que diz para Deus, me dá qualquer emprego, Senhor. Ah, Senhor, só quero sair do desemprego. Ah, Senhor, me dá qualquer casa para morar, só quero sair do aluguel. Deus está dizendo, saiba pedir. Porque depois, quando você receber qualquer coisa, você não queira culpar Deus, dizendo, Deus, por que o Senhor me deu aqui? Deus está dizendo, se você não soube pedir, se você limitou o meu poder, se você disse, me dê qualquer coisa, faça qualquer coisa, como se eu não pudesse fazer o melhor. Não limite o poder de Deus, irmãos.
Deus é poderoso, Deus é grande, Ele ainda opera milagre para aqueles que creem. Ele ainda opera milagre, Ele ainda manda o efatá dele para aqueles que aguardam nele. Creia que da mesma forma que este surdo e gago recebeu uma cura completa e houve um efatá na vida dele, saiu empecilho, saiu embaraço, se abriu os ouvidos, assim será na tua história. Deus vai abrir portas. Deus vai fazer o impossível acontecer e o nome dele será glorificado e será nítido na tua história. As pessoas estavam maravilhadas porque viram o milagre acontecendo. Quem olhar para a sua história vai ver a glória de Deus sendo manifesta. Quem olhar para a sua história vai saber que Deus é grande e poderoso na tua vida e que Ele opera milagre na vida daqueles que creem. Seja uma pessoa que crê no poder do Senhor e não limita Ele, lembrando que Ele pode fazer todas as coisas, tanto quanto curar o surdo, como tirar o empecilho da língua daquele que tem impossibilidades na fala. O Senhor não tem limitação, Ele cura o cego, o coxo, Ele cura o surdo, o mudo, Ele faz o impossível acontecer. Para Ele não tem enxaqueca, não tem câncer, não. Ele trabalha conforme o que Ele quer, conforme a vontade dEle. Então creia, se apegue a este Deus. É tempo de se apegar ao Senhor. É tempo de se apegar à palavra dEle e exercitar a sua fé. E colocar a sua fé em ação para que você receba o hábito de Deus. Para que você venha viver uma obra concluída com Deus e não pela metade. Se está pela metade, meu irmão e minha irmã, é porque Deus ainda não concluiu. Ele vai concluir. Não pense você que vai continuar da forma que está, porque não vai. Haverá conclusão de uma grande obra de Deus na tua vida. Deus não te esqueceu. Deus não te abandonou. Ele é na tua vida e tudo que Ele coloca a mão para trabalhar, Ele opera milagre. Versículo de número 33. Jesus, tirando da multidão à parte, pôs-lhe os dedos, os ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Jesus tocou. Onde há o toque de Jesus, tudo muda. Onde há o toque de Jesus, o Senhor faz abrir, o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor restaura. Receba, em nome de Jesus, o toque dele na tua vida, porque tudo mudará e o efatá de Deus chegará na tua história e você vai poder glorificar o nome do Senhor, dizendo que Deus fez o impossível acontecer na sua vida e que o seu milagre não foi pela metade, mas foi completo, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra? Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida e você quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, pelo teu efatá. Obrigada, Pai, por ser um Deus de milagre que inicia a obra, meu Pai, e conclui. O Senhor não deixa nada pela metade. O Senhor não vai deixar, Pai, os sonhos, os projetos que o Senhor mesmo entregou para os teus filhos pela metade. Mas o Senhor vai trazer a conclusão. O Senhor fez um milagre acontecer na vida deste surdo e gago e foi completo aquilo que o Senhor fez. Ah, Pai, eu creio no teu toque, eu creio no teu agir, eu creio no sobrenatural do Senhor na vida dos teus filhos e que haverá milagre, como houve na vida deste homem. Todos se maravilhavam, Pai. Ah, Senhor, todos tiveram que contemplar que o Senhor é Deus de milagre por completo, que o Senhor faz tudo perfeitamente bem, e assim será na história do teu filho e da tua filha. O Senhor agirá de maneira tão extraordinária, mostrando que o Senhor não deixa nada pela metade, mas que tudo que o Senhor começa, o Senhor conclui para a honra e glória do teu nome. Que assim como o teu nome foi glorificado, Jesus, na vida desse surdo e gago, que venha a ser glorificado na nossa vida, que haja um efatá, que haja um abre-te para a honra e glória do teu nome. Eu creio, Pai, eu creio em cura, libertação, restauração, eu creio no impossível que acontecerá e o teu nome, Senhor, será glorificado. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura e desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura,
Causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Que cada nome, cada pedido, meu Deus amado, aqui nos comentários seja visitado de maneira extraordinária e que o teu povo tenha milagre para a honra e glória do teu nome, Jesus, para testemunhar. Assim eu te peço, meu Deus, e te agradeço crendo na nossa vitória em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Creia que o abre-te de Deus chega na tua vida. Creia que Deus é Deus de transformação. Ele pega um homem que era surdo e gago e faz o milagre acontecer de maneira tão miraculosa em que as pessoas se maravilham. Porque aquele homem agora podia ouvir e podia falar desembaraçadamente depois do toque do efatá de Jesus. Receba em nome de Jesus o toque do Senhor. Creia que a sua história vai mudar, porque o nosso Deus, ele não deixa a obra pela metade. Tudo que ele inicia, ele conclui. Ele jamais vai permitir com que na sua história aconteça milagres pela metade. O milagre vai ser completo. Declare comigo, eu creio que o milagre será completo para a glória de Jesus. Eu creio que o milagre será completo para a glória de Jesus. Você vai testemunhar, porque o Senhor vai fazer a obra completa na tua vida, como ele fez com este surdo e gago. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.